1 Samuel capítulo 15, a partir do verso de número 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele pegou pela orla das suas vestes e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti o teu reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, o que é melhor do que tu. E também aquele que é a força e a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele: então, pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Aleluia. Peça ao Espírito Santo de Deus que fale com você nesta manhã, através da sua palavra. Diga: Deus, responde. Fala comigo, Espírito Santo, através da ministração da tua palavra. Você sabe por que existe a pregação da palavra? Porque é através dela que Deus fala. É através da palavra de Deus que Ele responde o teu clamor, que Ele responde a tua oração. O texto que nós lemos é um texto um tanto conhecido. É um texto que nós fazemos menção, que a Bíblia faz menção, a respeito de Saul, o primeiro rei consagrado em Israel. Ontem eu estava orando ao Senhor, e o Espírito de Deus me deu esta palavra. E uma coisa que o Espírito de Deus falou latentemente comigo foi sobre a orla das vestes do profeta e sacerdote Samuel. Eu quero falar um pouco com você nesta manhã a respeito dessas orlas dessas vestes e a respeito destas orlas rasgadas, a respeito dessas orlas rompidas. Quando nós entendemos e quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos aqui dentro de um contexto onde havia um rei, aliás, o primeiro rei de Israel, e ele buscava aceitação, mas ele estava mais preocupado na aceitação humana do que na aceitação divina. Um rei que estava preocupado em ser aceito pelas pessoas do que mesmo ser aceito por Deus. Porque Saul não havia ainda vivido uma experiência particular com Deus, e por conta dele não ter ainda vivido esta experiência particular com Deus, Saul buscava de todas as formas ser aceito. E o grande problema nesse caso que nós lemos encontramos uma pessoa querendo ser aceita, uma pessoa fazendo de todas as formas para ser aceita, uma pessoa que não media consequências para ser aceita. O texto que nós lemos fala claramente, quando ele diz: eu pequei. Sim, eu pequei porque não ouvi as palavras do Senhor, não obedeci as palavras de Deus. Antes eu tenho traspassado a palavra de Deus, eu tenho ignorado a palavra de Deus, eu tenho ignorado o dito do Senhor, a ordem do Senhor, porque eu temi o povo.
porque eu tive medo de não ser aceito, porque eu tive medo de ser contrário à multidão. E quando nós, amado, temos medo de ser contrário à multidão, ou de desapontar a multidão, então nós entramos, amado, num colapso espiritual. Porque quando eu temo mais aos homens do que a Deus, isso significa, amado, que o temor do Espírito já não está agindo em mim. Isso significa que uma unção se esvaiu da minha vida. É possível uma unção esvair-se da vida de alguém? Sim, é possível a unção ir embora. É possível a unção esvair-se de um lugar? Sim, é possível a unção esvair-se de um lugar. É possível a unção ir embora. Quando Deus escolhe alguém, Deus libera uma palavra. E junto com essa palavra que Deus libera uma porção, uma virtude, a qual o Espírito Santo chama de unção. Quando Deus designa alguém para um comando ou para fazer alguma coisa, quando Deus dá uma ordem, uma voz de comando para alguém, Deus capacita esse alguém com uma virtude, o qual Deus chama isso de unção. E quando você é cheio desta unção, essa capacitação não está em você, ela está em você, mas ela não é sua própria. Ela é de alguém, ela é do Eterno. Então esta unção começa a trabalhar através da tua vida para Deus. Já disse o apóstolo Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a ele a glória. Quando eu não reconheço que aquilo que está em mim não é meu, mas é de Deus. Quando eu não reconheço que aquilo que eu estou agindo, porque eu estou agindo, então eu começo a perder a unção. Quando eu começo a manipular ou tentar manipular aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Isso é um perigo muito grande, porque às vezes, amado, nós recebemos um chamado de Deus, e às vezes nós recebemos uma unção que vem do alto, e de repente nós começamos a achar que aquilo está na minha capacitação, que aquilo está no meu domínio, que aquilo está no meu governo. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: a unção de Deus me capacita a governar, mas eu não governo a unção de Deus. Eu quero que você diga isso à pessoa que está do seu lado, diga assim: olha, a unção de Deus me capacita a governar, mas eu não posso governar a unção de Deus que está em mim. Saul não entendia isto, e Saul tenta então governar e manipular aquela unção de Deus que está em mim. Então, quando eu compreendo que esta unção que está em mim é de Deus, e vem de Deus, e é para Deus, então eu começo a andar nos caminhos do Senhor, e eu começo, amado, a ser regrado pelaquilo que Deus diz. Não importa se vai agradar ou se vai desagradar, porque eu estou na unção do Eterno. E o homem que anda na unção do Eterno, amado, ele é imbatível. O homem ou a mulher que anda na unção de Deus, ele se torna imbatível, inviolável. Eu não sei se você sabia disso, mas consagrado significa inviolável, ou inviolado, ou alguém que está recebendo, amado, essa porção do Espírito de Deus, e esse alguém se torna imune. Então ele está recebendo uma imunização, ele se torna, amado, alguém separado para Deus, alguém, amado, que se andar na presença dele, nunca vai ser derrotado. Pode ser afrontado, pode ser desafiado, pode, amado, muitas vezes ser provado, mas derrotado, nunca. Mas quando eu temo, quando sou colocado à prova, e eu temo o humano, é porque esta unção já não está mais na minha vida. Saul, amado, começa aqui, no texto que nós lemos, a partir do verso 22, eu li a partir do verso 22, para nós ganharmos tempo. Mas a coisa vem acontecendo já nos capítulos anteriores. Saul está inseguro daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Muito embora ele estivesse diante de um povo, assentado num trono, com uma coroa em sua cabeça, ele estava inseguro daquilo que Deus havia dado para ele. Ele queria de todas as formas manipular aquele reinado, ele queria de todas as formas se manter, e ele tinha um medo de perder. Eu vou te dizer uma coisa muito séria nesta manhã. Quando Deus te entrega alguma coisa, querido,
Você não precisa ter medo de alguém tomar. Você não precisa ter medo de alguém tirar. Porque quando Deus te entrega, é teu. O medo, amado, só vai atrapalhar a unção a agir na sua vida. Não importa o que vão dizer de você. Não importa o que vão pensar de você. Aquilo que Deus colocou em você é de Deus. E ninguém pode tirar, e ninguém pode roubar. A não ser que você mesmo estrague tudo. A única pessoa que pode estragar a unção de Deus na sua vida e a direção de Deus é você mesmo. Pessoa nenhuma pode estragar o teu chamado. Pessoa nenhuma pode estragar o teu ministério. Pessoa nenhuma pode violar aquilo que um dia Deus disse ao teu respeito, a não ser você mesmo. E o medo trabalha contra o chamado de Deus. Quando eu estou com medo, quando eu estou inseguro, a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Diga para o irmão que está ao seu lado, o amor lança fora todo medo. Aquilo que Deus disse ao teu respeito, não há homem, não há mulher, não há governo, não há principado, não há potestade que pode impedir de Deus realizar aquilo que Deus disse ao teu respeito. Ainda que a situação e a circunstância pareça que é o fim, ainda que pareça que se eu insistir nisso, o povo vai me abandonar. Ainda que pareça que se eu insistir nisso eu não tenho aceitação, eu quero te dizer que é só uma prova. A quem muito é dado, muito é cobrado. E ao homem a quem Deus quer levar em lugares altos, querido, ele vai ter altas provações. O homem ou a mulher a quem Deus quer levar aos lugares altos, querido, ele será provado. Porque se existe uma coisa em Deus, é que Deus não governa no homem que não está quebrantado. É por isso que o Senhor, amado, Deus não trabalha com gente não quebrantada. O quebrantamento, amado, é uma rendição, é uma condição espiritual que eu me coloco. Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Eis-me aqui. Ainda que tudo à minha volta pareça contrário, ainda que todos se levantem contra mim, ainda que tudo, queridos, pareça que não está saindo do jeito que eu esperava que saísse. E eu tenho uma notícia para te dar nesta manhã. Quando você está andando pelo dito de Deus, nada vai sair do jeito que você imaginou. Eu aprendi uma coisa com o bispo César, lá em Limeira. Ele diz assim, olha, se não for do jeito de Deus, não vai ser de jeito nenhum. Se não for do jeito de Deus, não será de jeito algum. Mas quando Deus diz ao teu respeito, quando Deus ordena uma unção sobre a tua vida, essa unção está aí. Ela não vai embora até que você entenda ou você a despreze. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus que se coloca na presença do Senhor para cumprir aquilo que o Senhor quer na sua vida, querido, esse homem e esta mulher está guardado e está acobertado pela glória do Senhor de Israel. Quando nós lemos esse texto, nós vemos Saul fazendo aqui de todas as formas para agradar o povo. Ele desobedece à voz do Espírito, ele começa a reservar coisas para sacrificar a Deus, porque o povo achou que aquelas vacas e aquelas ovelhas eram muito bonitas para serem mortas assim. Vamos tentar oferecer isso para Deus, que isso vai agradar o coração de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, mesmo quando uma coisa parece que vai agradar o coração de Deus, se Deus não mandou você fazer, não faça. Porque você não vai nunca conseguir surpreender Deus, e isso é uma verdade. Você nunca vai manipular Deus, e você nunca vai provar para Deus que você é melhor do que as pessoas pensam que você é. Nunca. Saul, amado, ele olha para aquelas ovelhas, ele olha para aquelas vacas, e ele então esconde, e ele não destrói. O dito do Senhor era para ele invadir, derrubar tudo, queimar tudo, matar tudo, não deixar nada. Ele não teve dó de matar as crianças, ele não teve dó de matar as mulheres e os homens, mas ele teve dó de matar as vacas bonitas, os bezerros bonitos, ele teve dó de matar as ovelhas bonitas. E quando Samuel chega para ele e diz assim, você não cumpriu tudo que Deus disse para você cumprir, Saul. Você está violando a palavra de Deus, Saul. E ele diz assim, é que eu, na verdade, separei para oferecer para Deus.
E Deus vai gostar, porque é tudo muito bonito. E então Samuel começa a dizer para ele: Saul, porventura o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Sabe o que Deus está ensinando aqui através do profeta Samuel? Deus está ensinando, amado, que ser é melhor do que fazer. De que estar na presença de Deus e obedecer ao Senhor, amado, é melhor do que toda e qualquer atividade. Eu preciso ser visto, eu preciso ser aceito, as pessoas precisam ver que eu sou homem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, isso irá acontecer naturalmente. Quando a unção de Deus está na minha vida e na tua vida, isso vai acontecer naturalmente. Você não precisa forçar nenhuma situação para acontecer. Sabe o que é maravilhoso em Deus? Que se você depende dEle, pode passar os anos, pode passar os tempos, Deus te coloca na posição que Ele disse que vai te colocar, não importa como, porque a Bíblia diz, amado, que o meio, o tempo e o modo, cabe ao Senhor fazer. Você só tem que obedecer e aguardar no Senhor. Não aflige a tua alma, porque muitas vezes nós como seres humanos, eu muitas vezes paro e penso assim, meu Deus, já se passaram tantos anos. Meu Deus, a vida está voando e as coisas não aconteceram ainda, tudo o que o Senhor falou ainda não aconteceu. E de repente o Senhor acalma o meu espírito e me diz, é no meu tempo, só permanece. Você entende isso, amém? Você não vai conseguir antecipar nada violando a palavra de Deus. Você não vai conseguir, amado, antecipar ou realizar ou conquistar alguma coisa violando a palavra, não. Descansa o teu coração em Deus e busca unção. 1 João capítulo 2, versículo 27 diz assim, vós tendes a unção que vem do amado. Vós tendes a unção que vem do alto. E se vós tendes a unção, você já não precisa que homens dite o que você tem que fazer, porque é o Espírito quem vai te guiar. Guiados pelo Espírito de Deus, você vai ser aquilo que Deus disse que você seria. Você vai chegar aonde Deus disse que você chegaria. Quando você olhar para a tua volta, amado, e parecer que não vai acontecer, descansa teu coração em Deus. Se você tem unção de Deus, você sabe que tem unção de Deus, vai acontecer. Do jeito que Deus disse que vai acontecer. Mas há uma coisa aqui que me chamou muita atenção, que é a questão da orla das vestes do sacerdote. A Bíblia nos ensina, amado, que o ornamento, que as vestes do sacerdote serviam como ornamentos de glória e beleza, e também descreviam o sacerdócio de Cristo. Nas vestes sacerdotais, amados, quando o sacerdote entrava para ministrar, e quem sou eu para ministrar sobre sacerdote na frente de judeus, né? Ô Jesus, só eu mesmo, né? Mas quando eles entravam para ministrar, ou quando o sacerdote entrava para ministrar, na orla das vestes dos sacerdotes, queridos, havia ali as romãs, e havia ali uns sininhos, né? De ouro, que quando eles entravam na presença do Senhor, eles precisavam estar movendo o tempo todo. E o povo ficava do lado de fora escutando o sininho badalar nas orlas das vestes do sacerdote. Aquilo significava, amado, que ainda havia vida ali dentro. Que aquele homem estava vivo. Porque na hora que ele parava os sinetes ou os sininhos paravam de badalar, era sinal que o sacerdote havia morrido. Então eles puxavam com uma corda o sacerdote para fora e ele vinha morto para fora. Eles entravam amarrados pela cintura. Era um sinal, amado, ali, da glória de Deus. Era um sinal da vida de Deus. Ali na orla daquelas vestes, amado, estava o divisor, estava as margens, estava ali o limite entre o humano e o divino. Estava ali na orla das vestes. O limite entre o divino e o humano estava ali na orla daquelas vestes, amado. Quando alguém violava o dito do Senhor ou a palavra do Senhor, e ele entrava no Santo dos Santos, aqueles sininhos se calavam. Era sinal de que aquele homem havia ultrapassado os seus limites. Você entende isso, amém?
A palavra orla significa margens, borda, fronteira, né? Ou extremidade, limite mesmo, divisória. É o lugar, amado, aonde é o limite do ser humano e do divino. Quando eu ultrapasso esse limite, então a vida se vai. Saindo a unção de Deus, amado, eu violando a palavra de Deus, então essa glória se vai. E a glória, amado, indo, é a glória saindo da vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, ele perde toda a graça. Ele perde toda a essência daquilo que Deus falou na sua vida. Por isso, queridos, que Satanás, o nosso adversário, quer tanto fazer você violar a palavra de Deus. Porque no dia que você passar esses limites, no dia que você rasgar esse limite, você violou, amado, aquilo que você não podia ultrapassar, porque você se achou no direito de entrar no campo do que é divino, com aquilo que é humano. E é um problema quando eu quero entrar no campo do divino com a minha humanidade. Você se lembra de Moisés? Quando estava lá no Monte Horebe, que Deus manda ele colocar a mão no peito, e quando ele tira, o grande eu sou diz para ele, tira a mão, e ele tira e está toda leprosa. E Deus começa a ministrar na vida do Moisés e dizer, isso é o que você tem para ministrar, isso é a tua humanidade. Moisés havia matado um egípcio, quando ele tentou fazer justiça, quando ele tentou ministrar alguma coisa. Deus manda ele colocar a mão de volta, e quando ele tira, a sua mão está purificada. E Deus diz, isso é o que eu tenho para ministrar. Ministra no meu espírito, anda na minha presença, e você vai ser cheio de uma graça, de uma unção, de um poder que não é humano. Mas no dia que o humano começar a invadir aquilo que é divino, e você pensar que você pode manipular o que é dos céus, então você perdeu a graça. Então você perde a unção. Então você ultrapassou os limites. Quando, amado, quando Saul pega nas orlas das vestes de Samuel, ele rasga as orlas das vestes sacerdotal. Existe um segredo espiritual aqui na orla. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? Lucas 8. Lucas capítulo 8, a Bíblia diz que uma mulher estava há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, e ela vem pelo meio da multidão, e ela diz assim, se eu tão somente trocar na orla das suas vestes. Aquela mulher entendia perfeitamente o simbolismo, o que significava as orlas das vestes de um sacerdote. Ela sabia perfeitamente que havia vida naquele lugar, que havia uma unção naquele lugar, que havia uma concentração de unção naquele lugar. Havia uma concentração de virtude ali. Tanto é que no Salmo 133, no verso 2, a Bíblia diz que há um óleo precioso que desce na cabeça, vai pelas barbas e concentra-se nas orlas das vestes do sacerdote Arão. Há uma concentração de unção na orla destas vestes que fala sobre uma vida, e ali fala também do limite que eu não posso ultrapassar. Ali fala, amado, que no dia que eu ultrapassar o meu limite, a palavra de Deus, o dito do Senhor, e eu quebrar o dito do Senhor, então, amado, eu estou sozinho. E um homem sozinho não consegue sustentar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. No nosso meio, e eu digo no meio evangélico, muitos, amados, que quebraram a palavra do Senhor, e eles tentam de todas as maneiras sustentar com as próprias forças, sustentar com as próprias mãos aquilo que um dia o Senhor entregou para eles. Mas eu quero te dizer nesta manhã, é impossível sustentar na força do próprio braço aquilo que Deus colocou na sua vida. É impossível, amado, sustentar uma aparência de santo se você não é santo. É impossível sustentar uma autoridade de Deus se a unção de Deus não estiver na sua vida. Você pode até ter aparência de autoridade, mas a autoridade já não está com você. Quando o Espírito de Deus se retira de um homem, e ele se retira, nós temos exemplos claros e clássicos dentro da Bíblia. Quando Deus se retira da vida de Sansão, quando a unção do Espírito se retira da vida de Sansão, ele volta a ser um humano fracote. Ele volta a ser um humano comum como eu e você. Tem pessoas que pensam que Sansão era um cara musculoso, né?
eles verem a figura do Hércules, né? O cara, né? E não era. O Miss Universo, né? Não era. Ele era um homem comum, mas quando a unção de Deus entrava na sua vida, havia uma força excomunal sobre aquele homem. No dia que ele quebrou o dito do Senhor, no dia que ele ultrapassou o limite da honra, no dia que ele ultrapassou o limite da unção, a glória se foi. Nós vemos isso com o sacerdote Eli, ao qual Samuel sucedeu, foi o seu sucessor. Fazia de qualquer maneira, fazia de qualquer forma, agradando os próprios filhos. No dia que os filhos vão para o arraial dos filisteus, os filisteus tomam a arca da aliança. E eles começam a dizer, agora a glória se foi, estamos perdidos. Quando a glória de Deus se retira do meio do povo de Deus, amado, nós não conseguimos sustentar por muito tempo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas se eu permanecer na unção do Espírito de Deus, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, amado, demore o tempo que demorar, Ele vai cumprir. Demore o tempo que for, Ele irá fazer. O meu conselho para você nesta manhã é você não romper os limites. É você, amado, não romper os limites da palavra do Senhor. É você não quebrar o dito do Senhor. É você não rasgar as orlas da veste sacerdotal, porque ali está a vida. E no dia que você rasgar essas vestes, no dia que você rasgar estas orlas, então vai ser tomado de você aquilo que o Senhor Deus. Pastor, eu não creio que o meu Deus toma. Deus não toma aquilo que Ele dá. Só tem duas coisas que Deus não toma, que pode até ficar adormecido, que a Bíblia diz que é o chamado de uma pessoa, né? É aquilo que a Bíblia diz em Romanos 11, 29, porque o chamado dessa pessoa e a vocação dessa pessoa são irrevogáveis. Um dia que o Senhor liberou sobre a tua vida, é irrevogável, está aí na tua vida, pode até adormecer, mas está aí. Mas sem a unção, você não consegue fazer coisa alguma. Ainda que o chamado, ainda que a vocação esteja aí na tua vida, sem unção, nada flui. Nada flui. Você pode estar numa cadeira real, com uma coroa na cabeça, com um manto e um cetro na sua mão, e uma espada na outra, e mesmo assim, nada fluir. Se você está, amado, insistindo em alguma coisa e não está fluindo, reveja isso. Reveja isso. Talvez já está acontecendo uma violação de alguns princípios espirituais. Pode estar acontecendo a violação de um dito do Senhor. Você pode estar temendo ao homem mais do que a Deus. E você pode, amado, estar rasgando as orlas das vestes. Quando aquela mulher do fluxo de sangue que eu citei há pouco, lá em Lucas 8, ela toca as vestes de Jesus, ela vai no meio daquela multidão, ela flui e ela toca. Quando ela toca nas orlas das vestes de Jesus, quão sério são as orlas? Concentração de unção, concentração de revelação, concentração, amado, de virtude. Jesus para toda a multidão e diz: quem foi que me tocou? Ela não tocou no corpo de Jesus, ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. Aleluia, Senhor. E Jesus falou: quem foi que me tocou? Pedro olhou e falou assim: Senhor, no meio dessa multidão toda, a multidão te apertando para lá e para cá, te comprimindo, e o Senhor ainda vai perguntar quem foi que tocou? Ele diz: não, houve um toque diferente aqui. Alguém me tocou diferente. Alguém aqui sabe do segredo. Alguém aqui conhece o segredo da virtude, porque eu senti que de mim saiu virtude. Tem algum espertinho no meio da multidão. Tem alguém no espírito aqui. E a mulher, a Bíblia diz, a mulher sabendo que não podia se ocultar, ela diz: Senhor, e temendo, fui eu que te toquei. Fui eu que te toquei. O Senhor olhou para ela e disse: mulher, vá em paz. Você é fogo, hein? Você descobriu a concentração da virtude e do poder. Você descobriu o limite entre o humano e o divino, e por isso você foi curado. Há uma unção, amado, vertendo nesta manhã, nesse lugar. E você precisa descobrir isso em Deus, mas não é de qualquer maneira. Tem que estar quebrantado para trocar nas vestes. Quando não está quebrantado, amado, faz agressivamente como Saul fez.
Saul poderia até saber, mas o saber em si não é nada sem revelação. Você pode até saber, amado, que há uma concentração de virtude e unção nas orlas das vestes sacerdotais de Cristo. Mas se você não tiver revelação, você pode fazer de uma forma agressiva. E ao invés de você conseguir alguma coisa, você rasgar alguma coisa, você romper alguma coisa. Quando, amado, aquelas vestes é rasgada, as orlas da sua veste, então Samuel olhou para ele assim: assim como você rasgou as minhas vestes, o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e tem dado ao teu próximo. Pastor, Deus pode tirar de mim e passar para outro? Oh, yes. Aliás, a obra da cruz é uma obra de substituição. Jesus veio substituir, então a obra da substituição acontece até hoje. Quando eu não entendo, Jesus pode passar de mim para outro. Você entende isso? Amém? Portanto, amado, fica na unção. Permanece naquilo que o Espírito de Deus te chamou. Permanece, amado, no chamado do Espírito de Deus, e você vai ser alguém ungido e consagrado, com a unção necessária para executar aquilo que Deus te deu. E novamente eu te digo, não se preocupe com pessoas. Não se preocupe com aqueles que olham para você e não dão nada para você. Não se preocupe com aqueles que dizem: olha, se você não fizer uma aliança comigo, você não vai se dar bem. Não se preocupe com isso, filho. Porque se Deus colocou sobre a tua vida, você não precisa de ninguém realize para você, porque é Deus que está trabalhando em teu favor. Às vezes, amado, nós temos o costume de culpar pessoas. Às vezes nós costumamos dizer: é por culpa do fulano, é por culpa do ciclano. Não, não é. Porque aquilo que Deus colocou na tua vida é Ele que vai realizar através da tua vida. Permaneça na unção do Espírito de Deus e você vai ver o fluir da unção. Passaram-se os anos, aliás, passaram-se os dias, e Deus escolheu um servo chamado Davi, o rei mais amado que Israel já teve, o homem mais quisto, o homem que era mais amado em Israel, mais querido em Israel. Sabe por quê? Porque Davi nunca se importou com o que as pessoas pensassem dele. Davi nunca se importou se as pessoas aprovariam ou desaprovariam. Até o ato da adoração de Davi era um ato extravagante. Eu não estou nem aí se você vai aprovar ou desaprovar. A mim importa agradar a Deus. Quando Davi é ungido, e ele está esperando só o momento, e ele está esperando só o momento de assumir aquilo que Deus colocou na sua vida, Saul começa a perseguir Davi para matá-lo quando descobre que ele estava na unção. Saul aqui já não estava mais na unção e ele sabia disso. Porque quando ele rasga aquele limiar, quando ele rasga aquelas orlas, quando ele agressivamente se prostra, e não quebrantado, mas agressivamente, e eu quero falar com você nesta manhã, se não for quebrantado, querido, se for agressivamente, existe de Deus, não, filho, quebranta-se diante dele. Deus, o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer e é agora. Não é assim que funciona. Você tem que ir quebrantado diante do Senhor, como aquela mulher foi quebrantada diante das vestes de Jesus, totalmente dependente dele. Saul sabia que a unção já não estava mais com ele. Saul sabia que havia passado dele a glória do Senhor. Então ele passa a perseguir aquele que estava com a unção agora. Diz a palavra de Deus lá no capítulo 24, que Saul estava perseguindo Davi para matar. E quando Davi está escondido dentro daquela caverna, chamada caverna de Adulão, Saul entra dentro daquela caverna e num descuido, Davi vem sorrateiramente e corta as orlas da veste do rei Saul. E diz a palavra de Deus que quando ele corta aquelas orlas das vestes, no verso 4 e no verso 5 do capítulo 24 de 1 Samuel, a Bíblia diz que aquilo pesou no coração de Davi. Davi se sentiu muito mal de ter feito aquilo. Sabe por quê? Porque Davi não sentiu unção nenhuma.
Quando Davi cortou as orlas das vestes de Saul, aquilo pesou no coração, porque Davi viu ali, amado, a condição espiritual de Saul. Era tudo, amado, não passava de um teatro, não passava de uma pompa humana. A coroa até estava sobre a sua cabeça, o manto até estava sobre ele, mas era tudo vazio, já não havia mais nada ali de Deus. Era tudo, amado, que estava ali, só era uma representação, era um vazio só na vida daquele homem. Davi, amado, quando descobre aquilo, ele teme no seu coração e ele diz: oh, eu descobri a condição espiritual. E Davi teme e ele diz: puxa vida, eu não devia ter feito isso. Quando já não havia mais unção na vida de Saul, porque a glória já havia passado dele. Eu quero dizer para você, nesta manhã, querido, que há muitos que estão ministrando sem unção. Há muitos que estão ministrando e já perderam a unção. Há muitos que estão ministrando que um dia, verdadeiramente, a glória de Deus já esteve sobre a vida deles. E eles já não estão com unção nenhuma. E eles tentam sustentar na força do seu braço. Mas quando alguém está ungido que toca na orla da sua veste, descobre o segredo, já não há mais unção ali. Davi fica completamente compungido, Davi fica completamente constrangido de ter feito aquilo. É como se Davi tivesse invadido a intimidade espiritual de Saul. E ele já não havia unção nada, já não havia unção alguma na vida dele. E Davi descobre que a unção está na sua vida, porque o homem de Deus, amado, ele não fica feliz quando ele descobre que a unção saiu da vida de alguém, não. Ele não tripudia na vida de alguém porque a unção saiu. Não, ele só cumpre o dito do Senhor e teme a palavra do Senhor. Por isso não é para você, amados, tripudiar sobre a vida de alguém. Não é para você se exaltar sobre alguém, porque você sabe que a unção de Deus está na sua vida. Se eu perguntasse nesta manhã, quantos aqui sabem que a unção de Deus continua nas suas vidas? Se eu perguntasse aqui nesta manhã, quantos sabem que o chamado de Deus continua intacto na tua vida? Não é para você se exaltar, não é para você se achar melhor do que o outro. Ainda que você descubra, querido, que a unção que Deus havia liberado na vida de alguém já não está mais, não é para você se exaltar, é para você se entristecer. Não é para você medir a unção que está na sua vida com a unção que está na vida do outro. Pastor, como é que eu faço para que esta unção flua de uma maneira excelente? O Salmo 133 revela quão bom e quão maravilhoso é, e quão suave é, que os irmãos vivam em união. Quer ter concentração de unção na tua vida? Pergunta para o irmão que está do seu lado: quer ter concentração de unção na tua vida? Que ele respondeu aí para você que sim, amém? Se você quiser, amado, recobrar esta unção, e se você quiser ter uma concentração de virtude de Deus na tua vida, é necessário que haja, primeiro princípio, comunhão. Se você viola esse princípio, nós estamos correndo um risco muito sério. Se você viola esse princípio da comunhão com o teu irmão, nós estamos correndo um risco muito sério. Sabe por quê? Porque essa comunhão faz essa concentração de azeite, que é o símbolo da unção. Faz essa concentração do óleo descer e chegar até o limite. Você entende isso, amém? Entre o humano e o divino, aonde você vai andar, amado, aonde o teu andar representa vida. Você entende isso, amém? As orlas das vestes do sacerdote, enquanto ele andava, representava o quê? Vida. Vida. Vida e vida. Você tem o ministério da vida, você não tem o ministério da morte. Pastor, mas quando eu não tenho comunhão, então o ministério da morte começa a operar. E você pode rasgar essas orlas. Esses sinos podem parar de bater a qualquer momento. E aquelas romãs que representam a frutificação da semente abundante também pode ser cortada. Você entende isso? Amém?
Igreja, isso é muito sério que eu estou dizendo para você nesta manhã. É tempo de nós revermos, amado, que tipo de unção está agindo na nossa vida. A começar em mim, a começar do altar. É tempo de nós revermos, amados, se esta unção está mesmo, ou se no lugar da unção tem uma arrogância. É necessário, querido, quebrantar. Porque se com arrogância e agressividade você se prostrar, você não vai conseguir coisa alguma, a não ser rasgar isso tudo. Você vai só antecipar a derrocada. Você vai só antecipar a derrota. Você tem que se prostrar como aquela mulher. Se tão somente. Quero tocar as suas orlas nesta manhã, Jesus. Eu quero tocar nesta manhã as orlas das vestes de Jesus. Lança fora todo medo. Lança fora toda arrogância. É necessário fazermos isso. Diga ao irmão que está do seu lado, é necessário fazermos isso. É necessário fazermos isso. Você quer continuar no chamado? Você quer continuar na unção, fluindo no caminho da unção, no rio de Deus? Lança fora tudo que quebra o limite. Lança fora, amado, tudo aquilo que te afasta da presença. Tem gente que pensa, amado, e isso serve para toda a igreja, tá, querido? Tem gente que pensa que pode fluir na unção com pendências. Não podemos. Oh, Deus. Fala, Deus. Yes. Você não pode fluir na unção com pendências. Você não pode ter essa concentração de virtude que está aqui na palavra de Deus com pendências. Salmo 133, querido. Para esse óleo fluir e descer até neste limite das orlas. Começa na cabeça, passa pela barba e vai até as orlas da veste de Arão. Não pode ter pendência. Nós não podemos ter pendência entre nós. Diga ao irmão que está do seu lado, nós não podemos ter pendências entre nós. Eu não ia pregar isso nessa manhã. Sabe o que eu ia pregar nessa manhã? Eu vou dizer para você. Eu disse em mim assim, eu não vou nem dizer para a igreja que eu vou guardar para pregar depois. Eu ia pregar algo parecido, do capítulo 16. Que enquanto Davi não chega, a comida não é servida. Ei, Deus. Mas deixa isso para outro dia, né? Mistério de Deus. Espero que você seja esse adorador que o Espírito espera. Para servir o banquete. Não vou falar sobre isso. Eu ia pregar sobre isso, mas Deus mandou pregar sobre as orlas das vestes. Porque no dia que esse limite for violado, querido, teu chamado será rasgado. E você mesmo dará lugar a outro assumir o teu lugar. Se eu perguntar aqui nessa manhã, quantos sabem que tem chamado? Deixa eu ver aqui, quantos sabem que tem chamado? Quantos sabem que tem chamado? Uma meia dúzia sabe que tem chamado? Se você sabe que tem um chamado da parte de Deus, querido, não viola os princípios. Porque sem a unção de Deus, querido, nós não vamos conseguir fazer coisa nenhuma. De repente, um homem que não era nada, só tinha beleza, Saul só tinha beleza, não tinha nada, só tinha beleza. Foi escolhido a ser rei por causa da beleza. A Bíblia fala isso. De repente se assenta no trono, e aquele cara que não era nada agora é um rei. Aquele cara que não tinha projeto de vida nenhum, agora tem uma coroa na cabeça. Aquele cara que achava que não ia ser nada, não ia ser ninguém na vida, agora tem um cetro, que pode ordenar vida, como também pode ordenar morte. Agora tem um manto de realeza, que representa um governo total sobre os seus ombros.
E de repente Saul se vê todo ornamentado, mas não discerne o que era aquilo. Eu quero dizer para você nesta manhã que é tempo de você discernir o que está sobre a tua cabeça. É tempo de você discernir o que está sobre os teus ombros. É tempo de você discernir que governo é esse, que cetro é esse que Deus colocou na tua mão. É tempo de você discernir isso. Mas se você não estiver no Espírito, querido, você vai ser um espetáculo aos homens. Você está me entendendo o que eu estou te dizendo essa manhã? Se você não discernir isso, querido, você vai ser um espetáculo aos homens. Você vai ser um showman. Ou showwoman, né? Você vai ser alguém que as pessoas irão olhar, irão admirar pela postura, pela posição. O que tem de crente buscando posição? O que tem de crente, amado, buscando reconhecimento humano? Deus está falando, Deus está falando. Deus está falando muito comigo nessa manhã. Quando Deus leva Jeremias, capítulo 18, lá na casa do oleiro, Deus dá uma lição prática no Jeremias. Deus diz assim: observa aí, Jeremias, é do meu jeito. Aleluia, Senhor. Pode esse vaso, esse barro contender que é oleiro? Não pode. Pode esse barro que se tornou um vaso se exaltar e dizer assim: olha para mim, o homem a quem Deus honrou. Deus disse: o oleiro vai lá e faz assim, quebra. Aleluia, meu Cristo glorioso, Senhor. E do vaso ele pode fazer uma panela, pode fazer uma xícara, pode fazer um pires, um prato, ele pode fazer o que ele quiser. E aquele vaso que se achava que era o vaso ganhou um outro formato. Que não passe de nós a tua unção, Deus. Que não passe de nós a tua glória, Deus. Eu pequei porque eu quis ouvir o povo. Eu queria ser o espetáculo que o povo queria. Eu queria ser a resposta para esse povo. Eu queria ser o cara que manda e desmanda. Escute o que eu vou te dizer. Sabe o que tem acontecido no nosso meio? E quando eu digo nosso meio, eu digo a Igreja Universal do Senhor. A Igreja de Deus sobre a terra. É que as pessoas, querido, elas têm uma tendência. Nós somos tendenciosos. O ser humano é tendencioso demais. Nós temos a tendência de escolhermos alguém para admirarmos. Nós temos essa tendência. Nós temos a tendência de olhar, principalmente para a liderança, e dizer: nós queremos um líder a quem nós podemos nos estribar, a quem nós podemos nos exaltar, e dizer: este é meu líder. Pastor, do que você está falando? Você lembra de Gideão? Eu estou escrevendo um livro, chama-se Diabo, um grande psicólogo, e passa sobre Gideão, quando ele vence os amalequitas. O povo diz assim: Gideão, tu é o cara. Gideão, você é o líder que nós precisamos. É de um cara desse que nós precisamos. Você é show, cara. Olha, governa sobre nós. Governa sobre nós. O que você mandar a gente faz. Governa sobre nós. Cara, se levanta sobre nós. Toma tudo que nós temos e manda em nós. Nós queremos assim: aquele cara manda em nós. E tem mais. Quando você morrer, passa essa ordenança para os teus filhos, para ele dominar sobre nós também. Gideão olha e diz: está amarrado.
Antes o Senhor domine sobre vós. Eu não quero perder essa unção. Você entende isso, amém? Pastor, quando é que eu perco a unção? Quando eu entro em cena. Quando o meu eu aparece mais do que o grande eu sou. Quando o meu eu chega primeiro do que ele. Você entende isso, amém? Quando Saul chegava, ninguém sentia a presença de Deus, seguia a presença de um cara bonito. A Bíblia diz que ele era o mais bonito. Se existe um Miss Universo, era o Saul. É verdade. A Bíblia relata isso. Em Israel não havia ninguém como ele. O cara era Brad Pitt no chinelo, né? Ele chegava, a presença chegava. A Bíblia diz que o cara mais alto em Israel não batia no ombro dele. Imagina isso. O cara andava até assim, depois que botou a capa, mudou até o jeito de andar. Mas Deus já não andava mais com ele. Já não havia mais espaço para Deus andar com ele, querido. Que nesta manhã você entenda que o teu eu tem que desaparecer. Que tem que chegar à frente a Deus. Aonde você for chegando, amadas pessoas têm que ver Deus em você, tem que sentir Deus em você. É por isso que o rei Davi, quando corta as orlas da veste do rei Saul, ele chora amargamente, se arrepende amargamente. Ele fala chorando: rei Saul, me perdoa, eu não devia ter feito isso com você. Lá, quando o rei desce lá da boca da caverna, ele apresenta um pedaço da orla do Saul e diz assim: Saul, já não tem mais unção em você, cara. Já não tem mais nada de Deus em você, eu não queria descobrir isso. E ele chora. O Saul, amado, ele fica tão desnorteado que ele poderia simplesmente voltar e matar o Davi lá na caverna. Por que ele não voltou? Porque quando alguém é descoberto, amado, ele fica meio desnorteado. Estava fácil, era só ele voltar e matar o cara, estava dentro da caverna. Mas ele ficou tão, meu Deus, fui descoberto, meu pai. O rei Saul diz assim para Samuel: já estou encerrando. Depois dele violar esses princípios, depois dele não se prostrar na postura correta e na posição que Deus queria ele pede ao rei, ele pede ao sacerdote, ao profeta Samuel, ele diz assim: eu pequei, eu reconheço, mas honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo. Ele ainda continua querendo manter a pompa. Deixa eu te dizer uma coisa: se Saul aqui tivesse se prostrado diante de Deus e dito assim: eu me arrependo, o meu eu vai desaparecer e o grande eu sou vai aparecer na minha vida, ele não teria perdido o reino, Deus reconstituiria. Amado, quantas vezes Deus reconsiderou a posição que ele tomava? Era só se prostrar e se render. Quantas vezes Deus se arrependeu de fazer o mal? Quantas vezes? Mas mesmo assim Saul ainda continua com a mesma postura, preocupado com os homens. Honra-me, porém, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Pelo menos vai comigo e faz de conta que está tudo bem. Faz de conta que o sacerdote está comigo, a unção está comigo, Deus está comigo. A Bíblia diz que Samuel foi com ele, subiu atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. E é tão interessante aqui no verso 30, na parte B, quando termina o versículo, que diz assim: vem comigo para eu adore o Senhor teu Deus. Já não tinha mais intimidade com ele. Eu quero falar para você nesta manhã, pelo Espírito de Deus, é tempo, querido, de nós nos prostrarmos diante do Senhor e tocar nas orlas das suas vestes. Porque nas orlas da veste de Jesus, amado, uma concentração de poder e unção, de restauração e restituição. Aquela mulher, amado, estava com um fluxo de sangue havia 12 anos. E quando ela tocou, ela descobriu que havia virtude para curar. Que nessa manhã flua a virtude do Espírito de Deus para curar tua alma.
Que nessa manhã flua a virtude do Espírito de Deus para curar o teu espírito. Que nesta manhã, esta unção que está em Cristo seja transferida para você. E você saia deste lugar com uma postura diferente. Se você não entendeu nada do que eu falei nesta manhã, eu quero resumir tudo o que eu falei para você numa frase. O que Deus quer de mim e de você é uma postura diferente. Diga para o irmão que está do seu lado o resumo de tudo que ouvimos. É uma postura diferente. Você entende isso, amém? É uma postura diferenciada para que esta unção possa descer e nos ornar da cabeça aos pés. Para que aonde eu chegue, não seja eu, mas o grande eu sou. Para que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos flua naturalmente pelo Espírito e não pela força do meu braço. E aquilo que Deus disse ao meu respeito, Ele irá fazer. Há uma unção sobre você nesta manhã. E se você discernir isso, você vai tocar nas orlas das vestes de Jesus. Mas para tocar no manto, tem que estar prostrado. Para tocar no manto, não pode violar princípios da palavra de Deus. Você não precisa ser um showman. Você não precisa ser alguém, amado, que sirva de espetáculo para os outros. Você só precisa estar na essência. E esse é o meu conselho a você nesta manhã. Permanece na essência. Permanece na essência. Mesmo assentado, eu quero que você coloque a sua cabeça. Eu quero orar por você. Permaneça na essência. E não permita que essa unção saia da tua vida. Deus, Tu estás neste lugar. A Tua presença está aqui, Senhor, e eu quero te pedir nesta hora, meu Deus, que não passe de nós a Tua presença. Que não passe de nós, Senhor, a Tua unção. Que não passe de nós, Senhor, o Teu Espírito. Nós queremos, Pai amado, ser alguém que exala a Tua unção. Que não seja, Pai amado, chamado ministério. Que não seja a posição que chega primeiro do que a Tua presença nunca, Senhor. Que nós venhamos dar glórias ao Teu nome em todo o tempo. Oh Deus, que a comunhão, Senhor, seja restaurada, para que esta unção flua nas nossas vidas. Senhor, eu quero voltar à essência. Senhor, eu quero ministrar assim como o rei Davi ministrava na Tua presença, na unção, com presença de Deus, com poder de Deus. Não faça de nós, Senhor, que não se rasgue hoje, Senhor, as orlas das vestes. Que não seja rasgado, Senhor, e passado de nós aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Não, Senhor, não passa de nós. Senhor, se existe alguma coisa que nós precisamos corrigir e consertar,